Bom, antes de começar esse vídeo aqui de verdade, eu só queria deixar um agradecimento especial ao pessoal do Crash Bandicoot Brasil, que chegou a comentar no vídeo, me mencionar no Twitter, inclusive fui citado em um momento específico do vídeo de retorno deles, e sinceramente eu só tenho a agradecer por isso. E também agradecer a vocês, as pessoas que vieram, que deram uma chance pro meu canal, o pessoal que me conheceu por aquele vídeo, e enfim, eu só quero dizer muito obrigado a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Enfim, eu acho que é isso, e bora pro vídeo. Fala aí pessoal, de boas com vocês, eu sou o Colete, sou desenhista e talvez um dia eu vou ser mangaka. E assim, desde criança, desde que eu era bebê, eu já tinha uma certa paixão por desenhos em geral. Eu, por exemplo, sou do tipo que até hoje prefere assistir uma animação do que um live action. Então, eu sou uma pessoa que entende um pouco do assunto, apesar de não ser nenhum profissional nem nada, continuo sendo alguém que entende um pouco de arte. E tudo bem, existem interpretações do que é arte, cada pessoa tem seu ponto de vista, e sei lá, você pode achar que esse quadro é arte e que faz sentido ele ser vendido por 84 milhões. É tipo aquele meme do uma arte brasileira que vale milhões versus um quadro de mangá. E tá, se você gosta, aprecia qualquer um desses exemplos, tudo bem. Só que o que passou a ser odiado desde o ano passado são artes, entre muitas aspas, feitas por inteligência artificial. E realmente chega no nível de odiar. Eu, em até certo ponto, gosto, em pequenas doses, mas eu não nego que eu acho extremamente absurdo de que esse tipo de imagem é chamado de arte. Por mais que seja bonita, de se ver, é cheio de detalhes e tudo mais, não tem como dizer que é arte, até porque não tem um valor, não existe um trabalho envolvido ali. E ainda tem os caras que fazem isso, se dizem ser artistas, só que se você dá um papel e uma caneta pra eles, eles não conseguem fazer nada próximo do que eles fazem com IA. E o pior é você ver obras de artistas de verdade sendo taxado de inteligência artificial. E foi isso que me convenceu a gravar esse vídeo. Há umas semanas atrás, um cara no Twitter chamado Nigo, eu não tenho ideia de como que fala esse nome, postou essa arte da Aigis de Persona 3. Ele postou isso e foi acusado de ter usado inteligência artificial. Na época ninguém tinha certeza, eu tinha visto no meu feed, e pra mim já era IA. E o post dele ficou famoso justamente por causa dessas acusações. Alguns amigos meus em comum viram isso também, e como o cara ficou calado por 3 dias, a conclusão foi que realmente era IA. E pouco tempo depois, o cara postou 3 partes de uma speed art provando que não era IA. O cara foi acusado de algo por uma coisa que ele não fez. E no meu caso, eu achei que era por conta do padrão de sombreamento e algumas falhas. Só que o cara provou que realmente desenhou a parada. Sim, pra ser honesto, eu achei que as acusações eram um pouco exageradas aqui. As indicações óbvias de que foi definitivamente gerado por IA realmente pareciam erros que qualquer um poderia ter cometido. Honestamente, o discurso de IA está ficando tóxico. Pois é, realmente. É um bagulho que eu realmente ficaria chateado se fosse comigo. Mas poxa, Colete, qual é o problema disso? Poxa, deixa os caras se divertir, fazer os negócios deles. Os caras tá sendo felizes fazendo a arte deles. Primeiro que eu não considero isso como arte, por mais que seja bonito. E segundo, eu não considero arte porque ele não tem um valor. E sinceramente, não é um trabalho. É só um programa que pega arte e estilos alheios da internet, boa parte das vezes sem a permissão dos artistas originais, e cria essas coisas sem o mínimo de esforço. É a mesma coisa que acontece com o traçado, a comunidade artística odeia traçado, porque é fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da arte original. Não tem esforço ali, não é resultado de estudo e dedicação. E esse é o principal problema pra mim. Porque além de ficar pegando um monte de estilo e arte pra fazer tudo no automático, não é uma coisa que você precisa aprender pra fazer. E se você precisa, é muito fácil de aprender. E você nem sequer faz, você pede pra máquina fazer por você. Então por que você vai ficar dando valor pra um trabalho que você não fez quase nada e é tudo pego de outras pessoas? Ah, mas Colete, já não é assim que funciona com as pessoas? Pega outros artistas como base, não é copiar? Não, porque você não tá pegando de forma tão direta. E sem contar que, quando alguém faz uma arte que demora, por exemplo, 6 horas pra ficar pronta, não é um trabalho de 6 horas. Porque isso tudo é resultado de anos de trabalho, estudo, aprendendo sobre cada área do desenho.
Imagina você dedicar tempo e trabalhar que nem um condenado fazendo um desenho, pra no final ser acusado de inteligência artificial. Tá aí um dos principais motivos do meu ódio nisso. A IA estragou completamente a visão artística das pessoas. Pois é. E um dos exemplos de arte mesmo, que eu gosto bastante, de tipo próprio estilo, própria técnica, é o do criador de Naruto. O Kishimoto sempre disse que pensa nas suas obras, nos seus mangás, como se estivessem sendo gravado por uma câmera. E ele sabe fazer um uso excelente de perspectiva, como se aquilo realmente fosse uma câmera a olho de peixe. Ele consegue fazer essas perspectivas, essas deformidades 2D, sem que fique algo esquisito. E isso não é uma coisa simples de se fazer. Eu não consigo, nem hoje em dia, aplicar perspectiva da mesma forma que ele faz. Por isso que não é algo que você faz de qualquer jeito de vez em quando. Não, tudo isso é resultado de tempo, de experiência, de tentativa e falha. Não tem como você comparar a arte com IA. Porque, sinceramente, de que adianta você conseguir fazer isso no PC se você não consegue fazer no papel? Ah, mas Colete, não tem por que reclamar. Ninguém reclama de máquinas de montagem de carro, de botar tampa em garrafa na indústria. Mais uma vez, são dois casos completamente diferentes. Mas eu não estou dizendo que esse outro uso das máquinas é algo bom, 100% bom no caso, já que muita gente já perdeu o emprego justamente por conta disso. Mas a diferença é que esse caso, é algo simples e objetivo. A arte não é algo que necessariamente afeta a sua vida de forma direta. Você não depende dela para viver ou sobreviver. Ela é feita para ser apreciada, por isso que é impressionante isso ser feito à mão. Mas isso daqui não tem nada de impressionante porque é só um banco de dados que jogou as coisas do jeito que alguém queria. A mesma coisa acontece com a dublagem. As dublagens IA são legais para fazer memes ou coisas que são praticamente impossíveis de ser feita. Praticamente impossível de acontecer se você pedir para o dublador original. Mas quando alguém usa IA de uma forma séria para vender um produto, para mim simplesmente é vergonhoso. E se essas vozes fossem capazes de interpretar da mesma forma que uma pessoa de verdade, seria simplesmente assustador. E mais uma vez, assim como desenhar, isso também é um trabalho de anos para chegar nesse resultado e nessa capacidade. Então eu sinceramente peço que vocês repensem um pouco se isso realmente pode ser considerado como arte. Porque tudo isso depende de trabalhos já prontos e feitos e não precisa que exija um esforço ou dedicação para fazer algo que seja legal, que realmente seja um trabalho. Pensa um pouco se você considera esses caras que fazem esse tipo de arte, que eles só pedem para fazerem por ele, se vocês realmente consideram eles como artistas, quando você está comparando com uma pessoa que passou anos estudando e treinando e melhorando para se superar. Então, bem, eu acho que é isso, acho que isso é tudo que eu tinha para falar. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Então é isso, eu sou o Colete, obrigado se você chegou até aqui, e até um outro dia.